beleza? Hoje eu vou trazer um assunto aqui para quem precisa trabalhar com fila no Proteus. Geralmente o que a gente vê por aí é a pessoa ela cria uma tabela no próprio banco de dados, faz os inserts nessa tabela com o que precisa ser processado, por exemplo um JSON ou um XML, e depois um outro job vai nessa tabela e consome essa tabela e atualiza um status. Isso resolve os problemas, só que isso gera um I/O desnecessário no servidor de banco, tanto no banco em si quanto no DB Access. E para trabalhar com fila, a gente tem um cara chamado Message Broker, que implementa o protocolo AMQP, que é um protocolo criado para trabalhar com fila. E a TOTUS implementou esse protocolo aqui com a DVPL, TL++, e mesmo assim eu vejo muita pouca gente usando, até porque esse exemplo aqui também não está muito claro. Então a ideia desse vídeo é fazer a demonstração de como funciona esse protocolo usando o TL++. A ideia desse vídeo não é ir muito a fundo sobre como funciona o protocolo AMQP. Eu vou deixar um link na descrição que explica todo o conceito, cada detalhe de como funciona, tipo, principalmente a parte de Exchange, que a gente não vai entrar muito a fundo, a gente vai usar Exchange padrão, mas eu vou fazer um breve resumo aqui de como funciona e dando um exemplo real. Resumidamente, eu vou ter um producer. Esse producer vai ser o responsável por adicionar o item na fila. Esse producer pode ser uma aplicação externa ou pode ser uma aplicação DVPL também, aplicação Java, .NET, não tanto faz. Então o producer ele vai gerar informação e vai adicionar na fila. Só que internamente o item vai passar por uma exchange. A exchange ela tem uma série de configurações que permite a gente adicionar o item em mais de uma fila. Só que nesse exemplo a gente vai estar usando um exchange padrão que vai adicionar somente para uma fila. Então, após o item estar na fila, ele vai estar esperando para ser consumido por o consumer. Então, esse consumer aqui pode ser uma outra aplicação do outro lado, em outro servidor, que vai olhar a fila, vai ver o que está pendente de processamento, vai consumir e depois vai atualizar o status dizendo que foi processado e o item sai da fila. No nosso exemplo, a gente vai estar usando um producer que vai ser um programa em TL++ que vai consultar uma API de pedidos, vai pegar cada pedido, vai adicionar numa fila e vai esperar o job consumer consumir esse item da fila para gerar um pedido. Eu deixei preparado aqui um programa em TL++ que faz um hit na API de pedidos. Aqui eu tenho o cabeçalho e tenho itens. Então eu tenho aqui 10 pedidos e preciso adicionar cada pedido desse numa fila para ser processado. Então aqui eu faço get na API, pego o resultado, transformo em JSON e aqui faço loop em cada item. Então aqui dentro eu vou adicionar na fila. Nesse exemplo eu vou estar usando um message broker chamado RabbitMQ, mas poderia ser o Apache Kafka também, que está sendo muito usado. Mas por ter mais conhecimento em RabbitMQ eu vou estar usando ele. Aqui eu vou estar usando o Docker para subir, mas você pode instalar no servidor, instala no Windows também normalmente. Beleza. O RabbitMQ ele tem uma interface gráfica. Aqui ele já entrou direto, mas o usuário padrão é esse aqui. Senha também, é o mesmo username. Aqui eu vou ter algumas informações de conexão, de como está o meu serviço. E aqui é onde as filas vão aparecer. Aqui eu tenho a opção para adicionar fila manualmente, mas a gente vai criar tudo pelo TL++. Então aqui eu vou criar minha conexão. Que vai ser o meu producer. Eu vou chamar a classe TAMQP.
Aqui eu vou ter alguns parâmetros, que vai ser o IP do meu servidor do Message Broker, a porta, a padrão do RabbitMQ é 5672, que é a porta que está definida aqui que foi configurado no Docker. O terceiro parâmetro é o usuário, o quarto parâmetro é a senha. E um outro parâmetro importante é o canal, que eu vou estar passando um, mas pode ser qualquer número inteiro. Então aqui eu já estou com a conexão. Agora eu vou declarar a fila. Tem um método chamado queueDeclare. E vou chamar a fila de orders queue. Pode ser qualquer nome, não precisa ter o queue no final. Vou chamar só de orders. Aqui eu tenho alguns parâmetros que eu vou dizer que a fila ela vai continuar existindo mesmo quando o serviço for parado. Esse outro parâmetro é para dizer que não lembro, deixa eu olhar na documentação. Então, o segundo parâmetro pode dizer que a fila vai continuar existindo mesmo depois que reinicia o serviço. Aqui o terceiro vai dizer que a fila só pode ser usada por um consumer e um producer, que eu posso deixar falso. E aqui eu vou dizer que no final, quando terminar de usarem a fila, ela vai ser excluída, que no caso posso deixar falso também. Ele vai manter a fila mesmo que não tenha nada. Então, no momento que chegar nessa linha, ele vai criar um item aqui dentro do RabbitMQ, uma nova fila. Agora, com isso pronto, eu posso adicionar o item à fila. Vou chamar o meu producer. Vou usar o método basicPublish. Aqui vai ser a minha exchange, mas eu vou deixar em branco, que eu vou estar usando o padrão. Aqui o nome da fila, que é o mesmo que a gente declarou aqui. Terceiro parâmetro, eu também não lembro. Não tem como decorar. Aqui mantém a conexão persistente. E o quarto parâmetro vai ser o JSON. Então eu vou pegar esse cara aqui e adicionar aqui. Esse quarto parâmetro ele é o payload, ele vai ser o cara que eu vou consumir, ou seja, ele vai ser o pedido em si. Aqui dentro eu tenho o cabeçalho e tenho itens. Aqui eu vou dar um free object, compilar. E agora eu vou executar. Aqui eu já estou com ele preenchido. Se tudo der certo, nada der errado. Então aqui é a saída do meu cloneout. E aqui ele tem que criar a fila. Ele criou a fila que a gente nomeou de orders. E ele está com 10 itens prontos para ser consumido. Aqui eu tenho algumas informações da fila. Se eu quiser visualizar o que tem na fila, eu tenho esse get messages, que eu posso colocar quantas mensagens eu quero visualizar. Por exemplo, eu quero ver 3 itens da fila. Nesse pedido aqui, nesse payload, outro pedido aqui e mais um pedido aqui. Então eu preciso consumir essa fila, eu já estou com eles prontos para ser consumido. Agora que eu já tenho o item na fila para consumir, eu vou criar o meu consumer, que vai ser esse cara aqui, que vai consumir a fila. Então, vou colocar aqui, que é um consumer. Eu vou reaproveitar a mesma conexão, só que ao invés de chamar de producer, eu vou chamar de consumer.
Então, eu vou precisar declarar fila também, que quando eu chamo esse método, ele internamente dentro dessa classe, ele seta numa propriedade lá dizendo qual é a fila atual que eu estou. Tem até um método que dá para pegar o nome da fila também. Então, agora eu vou fazer um loop em cada item da fila. Então, vou precisar de uma variável para iterar e vou fazer o loop. Aqui eu tenho um método que eu consigo pegar quantas mensagens eu tenho prontas para consumir. Message count. Agora aqui eu vou consumir a fila. Eu vou consumir o primeiro item. Eu vou chamar o meu consumer. Opa, desculpa. Vou chamar o método basic consumer. Aqui eu não preciso passar o nome da fila, porque eu já declarei ela aqui, então internamente eles já sabem qual fila eu estou. Aí eu tenho o segundo parâmetro, que é para dizer se quando eu consumir essa fila, se automaticamente eu já tiro o item da fila. Se eu colocar aqui como true e consumir o item, ele já vai remover da fila automaticamente. Mas eu não quero que isso aconteça porque pode dar um erro no processamento do pedido. Então aqui eu vou passar falso e vou fazer o callout aqui do pedido. Ou melhor, vou transformar em JSON. Criar uma variável chamada order, como new inicialmente. Esse é o JSOnObject. E aqui no meu consumo eu tenho uma variável chamada body. Essa variável ela vai conter o payload que está aqui dentro da fila. Vai ser esse cara aqui. Então vou pegar o meu body, que vai estar em TXT, vou converter ele para JSON. E aqui dentro dessa variável eu já vou ter o pedido todo preenchido no formato JSON. Então daqui seria só basicamente preencher as variáveis do execAuto e criar o pedido. Então eu faria o tratamento, se não deu nenhum erro, eu venho aqui e digo que eu consumi esse item com sucesso, chamando o método basic aqui. Aqui eu preciso passar qual foi o item que eu processei e preciso passar um parâmetro que eu também esqueci. Putz. Tá, esse parâmetro é para dizer se eu vou remover vários da fila de uma vez, mas nesse caso não, vou estar tirando só um. Vou estar tirando um de cada vez. Então, se deu tudo certo na criação do pedido que está aqui dentro desse order, então eu removo o item da fila. Eu acho que é isso, eu compilar. Então, o que vai acontecer? Ele vai conectar na fila, vai dizer qual é a fila que eu vou processar, que eu vou consumir. Vou fazer o loop através do message count, que vai ser o total, que no caso ele vai pegar aqui esse número, o total de itens que eu tenho pronto para ser processado. Ele vai consumir o item. No momento que ele executa esse método, ele vai alimentar essa propriedade chamada body. E eu vou pegar esse JSON e vou converter ele. Eu vou pegar o TXT, que eu vou pegar o JSON que está em formato TXT, vou jogar ele para um objeto JSON. Vou fazer um processamento, e aqui tem um erro. Vou fazer um processamento dentro dessa variável,
e depois eu vou chamar o meu objeto consumer novamente e vou dizer que eu processei esse item da fila. Só que somente ele, por isso que eu passo falso aqui. Vou compilar novamente. Eu acho que travou aqui. Compilou, mas compilou errado. Beleza, agora eu vou executar o meu consumer. Espero que tudo dê certo. Aqui eu não coloquei nenhum callout. Mas se eu for novamente na minha fila, eu vou ver que eu não tenho mais nada. Ele processou tudo. Mas para ficar legal, eu vou executar novamente o get orders para preencher a fila. Beleza. Tenho novamente 10 itens na fila. Agora eu vou fazer um callout. E vou consumir.